Convidamos o ilustríssimo senhor Dr. Edson Marcelo Peçanha Montes, representante da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para iniciar a sua palestra. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer, primeiro de tudo, ao Clube Naval pelo convite. Para a gente falar um pouco do descomissionamento, na verdade, esse é um esforço da agência, em conjunto com o IBAMA e com a Marinha, que a gente vem tocando desde 2016. Em 2016, a gente fez um evento grande com toda a indústria de petróleo, com a indústria de serviços. Foi quando a gente deu partida, então, enfim, esse esforço grande da gente de revisão da Resolução 27 de 2006, que é a resolução que trata exatamente do descomissionamento de instalações de produção de óleo e gás. Bom, eu trabalho na coordenação, sou coordenador de descomissionamento e recuperação de áreas no âmbito da Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente da ANP. A agenda aqui rapidinho, a gente vai contextualizar um pouco o tema, o Mauro já falou bastante coisa aqui, então eu vou aprofundar onde eu achar que devo aprofundar, para a gente continuar nesse esforço de aprofundamento e de tornar o tema mais conhecido. Vamos falar um pouco de alguns números sobre descomissionamento offshore no Brasil, vamos falar da revisão da resolução e alguns desafios que a gente já identificou no âmbito desse esforço da revisão da Resolução 27. Bom, contexto. Bom, a ANP, eu acho que uma boa parcela de vocês deve saber que a gente trabalha contratando, regulando e fiscalizando, né, as atividades da indústria de petróleo e gás. A contratação, na verdade, ela se dá no âmbito das rodadas de licitação, quando a agência assina com os operadores os contratos após a licitação, né, de exploração e produção de óleo e gás. Regulamos, tanto é que a gente tem aí a Resolução 27 de 2006, que é a Resolução de Descomissionamento, e regulamos vários assuntos, inclusive upstream, downstream também, e a fiscalização no ponto de vista da Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente. Então, a gente está falando da fiscalização das questões associadas à segurança das operações, das atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Bom, só ampliando um pouco mais o que o Mauro falou em relação ao contexto que a gente vive agora, né, e fazendo um link com o momento que a indústria está vivendo, é importante aqui a gente destacar aqui esse movimento, né, que de algum tempo já de transição, né, da principal operadora, que é a Petrobras, né, de Campos Maduros para o pré-sal. Então, se a gente for observar aqui o número, basicamente a gente tem atualmente 85 poços no pré-sal que produzem cerca de 17 mil barris de óleo equivalente por dia. Se a gente vai fazer a comparação, né, com os Campos Maduros, né, muitos localizados no âmbito da Bacia de Campos, a gente observa que são 628 poços. Então, a gente observa que 85 no pré-sal, 628 no âmbito desses Campos Maduros, com uma produção de 1.600 barris por dia, uma produção média por dia de óleo e gás. Se a gente vai para a terra, então a gente observa que o número de poços aumenta brutalmente, são quase 7 mil poços, né, para produzir cerca de 16 barris em média por dia. A produção atual no Brasil se encontra na faixa de 3,3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Então, quando eu falo dessa transição, é isso que também motiva um dos aspectos interessantes do descomissionamento e da cessão, porque atualmente existe esse programa de desinvestimento da Petrobras, que gera, obviamente, oportunidades para novos entrantes no mercado, né, mas também oportunidades associadas ao descomissionamento, né, porque esses novos entrantes, eventualmente, vão selecionar a parcela dos campos que lhes interessam, as instalações, e também são oportunidades aí, enfim, para quem está trabalhando com o descomissionamento, né, enfim, de um mercado novo em função, né, eventualmente, desse programa de desinvestimento da Petrobras. Bom, vou pular aqui para a gente... Bom, o Mauro também já falou das motivações para descomissionar, mas eu queria destacar aqui também, dar um destaque maior, essa questão da mudança nas estratégias de desenvolvimento do campo, que foi o que o Mauro falou em relação a Campo de Marlim, né? Então, necessariamente, quando a gente fala do descomissionamento, a gente não está falando só do final da vida útil de um campo,
né? Isso implica dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que uma situação onde a gente tem alteração de estratégia de desenvolvimento de um campo, para que a gente atinja fatores de recuperação, para que a gente consiga remover mais óleo dos reservatórios, a gente também eventualmente passa por uma situação de descomissionamento. O que isso significa dizer? Marlim, por exemplo, a gente tem atualmente 8 instalações de produção, a gente vai ver aqui mais adiante. Essas 8 instalações vão sair para dar, enfim, para que 2 novas sejam implantadas. Então, a gente tem aí oportunidades de descomissionamento, o descomissionamento associado a 8 unidades, e quando a gente fala o descomissionamento de 8 unidades, a gente está falando também do descomissionamento de tudo que está interligado, ou eventualmente uma parcela grande do que está interligado a essas unidades, que é o sistema submarino, o abandono de poços, enfim. Então, o descomissionamento, é importante que isso fique claro para vocês, para todos, que, na verdade, o descomissionamento não implica necessariamente, né, na devolução, na entrega de um campo ou no final da vida útil de um campo. A revitalização, que é a revitalização de Marlim, também está gerando situações de descomissionamento. Bom, vamos falar aqui alguns números rapidamente. Vou passar a falar rapidamente, que eu acho que depois mais gente vai falar sobre esses números. Se a gente observar aqui, a gente tem atualmente 63 unidades, né, de produção na Bacia de Campos, 29 na Bacia de Potiguar, 25 na Bacia de Sergipe-Alagoas. Vocês vão entender porque eu estou destacando essas 3 bacias depois. Em termos de idade dessas unidades de produção, 66 unidades têm mais de 25 anos de vida útil. Essa é uma referência importante, né, para a indústria, uma referência importante para o projeto, né, e uma referência importante para o descomissionamento. A partir desse momento, 25 anos, né, é importante que essas ações associadas à verificação de integridade, a questão da necessidade de extensão da vida útil dessas unidades sejam avaliadas com mais profundidade e, eventualmente, para se avaliar também a perspectiva de descomissionamento. Vamos lá. E como se dá essa distribuição aqui em termos de campos, né? Se a gente observar, cerca de 21 dessas unidades, elas têm mais de 25 anos de idade na Bacia de Campos. Bacia Potiguar, 10, e Bacia de Sergipe-Alagoas, 22. Então, a gente observa aqui que a gente tem uma potencialidade para os próximos anos. No âmbito dessas bacias, a gente tem oportunidades aí de descomissionamento. Outro aspecto relevante que a gente também pode tirar aqui desse gráfico, né, dessas informações, se a gente destacar, observar que 22 dessas unidades estão em Sergipe-Alagoas, 10 estão na Bacia Potiguar, uma parcela razoável dessas unidades, ou a maior parte delas, na verdade, se localizam em águas rasas, né? E a gente está falando aí de plataformas fixas, né? Que é o que a gente também depois vai comentar, essa questão da discussão, da avaliação comparativa, para remover ou não, enfim, a gente vai falar um pouco. Então, é importante ter essa referência, né? Especialmente do ponto de vista dessas unidades que se localizam em águas rasas, né? Porque, de fato, é onde a gente vai ter um trabalho aí maior de avaliação, de remoção ou não. Bom, só mencionar aqui alguns programas de descomissionamento que já foram apresentados e aprovados no âmbito da superintendência onde eu trabalho. Então, esses são mais recentemente, né? Enfim. Então, a gente tem o FPSO Brasil, Marlim Sul, Cidade do Rio de Janeiro, Cação, que são as 3 plataformas fixas que agora tem o edital da Petrobras, e bem recentemente foi aprovado pela gente Piranema, desculpa que tenha sido Piracema, mas é Piranema, né? Muito recentemente, na semana retrasada, a gente deu aprovação no âmbito da superintendência. Isso tem ainda um fluxo de aprovação no âmbito da agência, mas já passou pela gente. Enfim, 90% do trabalho de avaliação de um PDI é realizado no âmbito da Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente. O que está em análise lá pela gente ainda? P7, P12, P15, P33 e PARB3 Arabaiana, né? Então, a gente vê aqui, a gente tem uma fixa aqui também. O que a gente tem de previsão aí do futuro? E aí, mais ou menos, a gente está falando, previsão são PDIs que eventualmente vão ser apresentados aí para a ANP
entre 2021, final de 2020 e 2021. Então, são todas essas unidades aqui, maior parte delas associadas ao Campo de Marlim, a revitalização do Campo de Marlim. A gente também tem o FPSO Capixaba e um conjunto de unidades que a gente ainda não está claramente definido para a gente, associado a alguns sistemas de produção no Nordeste. A gente não sabe ainda exatamente o que vem por aí. Mas essa é a previsão para o futuro, e eu acho que para a indústria é importante saber que nesse horizonte aí de mais ou menos entre agora 2020 e 2022, a agência vai estar recebendo esses PDIs e provavelmente a partir de 2023 a gente vai ter um número maior de unidades aí sendo descomissionadas, além daquelas que já foram aprovadas, a gente já mencionou aqui. Bom, só também para exemplificar um pouco o que o Mauro também já falou, se a gente pegar aqui, por exemplo, essas 5 unidades que eu mencionei antes, o que a gente está falando em termos de extensão de dutos, né, que é a parcela do sistema submarino? Se a gente for totalizar isso aqui entre dutos rígidos, flexíveis, umbilicais, que são flexíveis também, a gente vai chegar a 1.282 quilômetros de extensão de dutos, né? Isso não significa dizer que esses 1.280 quilômetros de dutos vão ser removidos do leito marinho. Não significa dizer isso, mas esses 1.280 quilômetros de dutos vão ter que ser avaliados, né, e vai ter que ser apresentada uma proposta no âmbito do PDI, né, para que seja decidida sobre a sua remoção ou permanência parcial. Remoção parcial, desculpa. Bom, vamos falar um pouco mais agora sobre a Resolução 27, né? Esse esforço que está sendo conduzido há mais ou menos 3 anos pela agência, pelo IBAMA e pela Marinha, né? Eu vou trazer algumas questões relevantes, mais relevantes e mais importantes nesse momento. A resolução realmente é um esforço grande, a gente está buscando, de fato, tornar esse um documento mais claro para a indústria, né, e que auxilie de fato tanto a indústria nas proposições, né, em relação a todos os aspectos que necessitam de tomada de decisão, mas também a agência e os reguladores de uma forma geral auxiliar nas decisões, nas avaliações desses documentos, né? Então, quando é que o operador vai ter que apresentar para a gente o programa de descomissionamento, que a gente chama agora o programa de descomissionamento de instalações, né, mais o programa de desativação de instalações? A previsão é que isso aconteça 5 anos antes da previsão do término da produção. Então, existe uma previsão apresentada pela agência no âmbito do PAT e do PAP, né? Apresentou para a agência, existe uma previsão de término de produção 5 anos antes, né? Enfim, quando o concessionário informar 5 anos, olha, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, vou terminar, a partir daí conta um prazo, né, enfim, de antecipação, né, para a apresentação desse PDI. Então, a partir do momento que é identificado pela agência, né, que 5 anos, que a partir de algum momento existe uma previsão de parada de término de produção, a agência começa a monitorar esse tempo, né, para que 5 anos antes o concessionário apresente seu PDI. Nesse momento, 5 anos antes, o que vai ser apresentado é um programa parcial, é um documento parcial que vai ser apresentado concomitantemente aos 3 reguladores, esse é um avanço, e que vai conter, né, esse conjunto de informações, e que, na verdade, é um conjunto de informações, né, que trata do detalhamento do inventário das instalações que vão ser descomissionadas. Então, se tem plataformas do tipo jaqueta, quais são os dutos que estão interligados, risers, manifolds, plants, tudo isso vai ter que estar aqui bem definido. E, ao final desse documento, se existe eventualmente uma situação que o operador tenha identificado uma oportunidade de não remoção, o que a gente entende que talvez deva ser tratado como uma exceção, né, ele tem que apresentar essa avaliação comparativa, né, para justificar essa não remoção. Então, esse programa parcial, na verdade, ele vai ter uma descrição detalhada das instalações e ele segue até o momento aqui da apresentação desse estudo de avaliação comparativa, que vai apresentar a proposição de remoção ou não, ou vai justificar a proposição de remoção ou não das instalações. Bom, e aí, uma vez aprovado, a perspectiva é que esse programa parcial seja aprovado em 6 meses, então o concessionário vai ter, então,
6 meses depois, uma vez aprovado pela agência, no âmbito assim, a gente recebeu 5 anos antes, né? A gente tem 1 ano e meio para manifestar. Tendo ocorrido a manifestação, 6 meses depois, então, o concessionário, o operador, vai nos apresentar o programa completo, né? O programa completo, então, ele vai detalhar todas as ações e as atividades, considerando as alternativas de descomissionamento que foram propostas. Então, se eventualmente ele identificou que uma parcela dos dutos não vão ser removidos, ou uma parcela vai ser removida, ele vai ter que detalhar tudo que vai ser realizado, por exemplo, o que vai ser implementado em termos de embarcação, os métodos de remoção desses dutos, dessas linhas, ele vai ter que detalhar no âmbito desse programa completo. Esse programa completo, então, a gente vai ter, então, os reguladores mais 1 ano para avaliar e fazer uma manifestação. No âmbito desse programa também, alguns estudos vão ter que ser adicionados também. E aí aqui a gente está falando da avaliação de impacto ambiental, avaliação de risco ambiental, projetos de auxílio à navegação, que provavelmente o Átila vai falar, e também o projeto de monitoramento pós-descomissionamento, que, na verdade, também é uma modernização, né? Tendo em vista, eventualmente, a possibilidade de instalações que não venham a ser removidas, e também, quando a gente fala de monitoramento pós-descomissionamento, a gente está falando também de alguns critérios e requisitos, parâmetros ambientais aqui também. Bom, deixa eu voltar aqui rapidamente. Só trazendo, então, aqui alguns requisitos que a gente está definindo no âmbito da resolução. Então, conforme esperado, isso não muda. Qualquer instalação, ela vai ter que ser removida da área sob contrato. O alijamento de instalações não é permitido. O que a gente chama de alijamento de instalações? Alijamento é uma remoção sem autorização, com disposição, sem autorização em algum outro lugar. Então, não adianta cortar, né, a sua unidade, levar a sua unidade para uma outra área longe, por exemplo, do seu campo e jogá-la lá. Isso é alijamento. Esse tipo de situação, ela não é permitida. Remoção parcial ou não remoção, avaliação comparativa, conforme a gente já falou, critérios de segurança, meio ambiente, técnico, social e econômico, e o reaproveitamento das estruturas ele deve ser considerado, e aqui a gente entra na discussão de recifes artificiais, eventualmente o uso de dutos, por exemplo, a gente teve uma situação recente lá de passagem de cabeamento elétrico por um duto que estava sendo descomissionado, enfim, uma proposta que foi aceita pela agência. Então, tudo isso a gente está tentando também incentivar. Vou passar aqui mais rapidamente. Instalações localizadas em lâmina d'água menor que 100 metros, vai ter que ser realizado corte 3 metros abaixo do leito marinho. Isso a gente está falando incluindo, né, plataformas fixas e também poços abandonados, 3 metros abaixo do leito marinho, para lâmina d'água de até 100 metros. Vamos lá. O plano de monitoramento pós-descomissionamento, né, eu já comentei, todos os materiais e resíduos depositados no leito marinho têm que ser removidos, né, após a conclusão do descomissionamento, e também outro elemento aqui, outro instrumento que a gente está incorporando é a consulta pública, os programas de descomissionamento, aqueles mais críticos ou que os reguladores identificarem como mais críticos, eventualmente podem passar também por audiência pública. Bom, o NORME, eu acho que talvez o Bruno possa falar um pouco. O plano de descomissionamento, de monitoramento pós-descomissionamento, mais ou menos, a inspeção das estruturas não removidas, sucatas e resíduos no leito marinho, monitoramento de água e sedimentos, monitoramento da biota, isso tudo deve constar do plano de monitoramento pós-descomissionamento. E também uma informação importante que a gente está inserindo agora é a questão dos custos. A previsão dos custos de desativação e descomissionamento no âmbito do PDI e depois o que foi realizado. Então, isso acho que é uma informação importante, porque hoje, no país, a gente também não tem condições hoje de avaliar os custos do descomissionamento. Não tendo a condição hoje de avaliação dos custos de descomissionamento, implica também dizer que a gente tem uma incerteza eventual nos custos, no cálculo de custos de garantias, por exemplo, de descomissionamento. Por fim, os desafios que a gente identificou alguns desafios regulatórios, técnicos e operacionais, depois desse esforço aí grande de revisão da resolução,
Eu vou destacar aqui alguns, né? Enfim, a questão do incentivo ao reaproveitamento, reuso, recifes artificiais, por exemplo, técnicos, a questão da qualidade das informações, o próprio plano de monitoramento, seu conteúdo, plano de monitoramento pós-comissionamento, a questão da estimativa de custo, conforme eu falei, e operacional tecnológico, a questão de embarcações, ferramentas de corte, norme, e também a disponibilidade de infraestruturas, portos, estaleiros, áreas de apoio, que a gente também é uma coisa que precisa ser mais bem trabalhada no âmbito do descomissionamento e das previsões que existem para o futuro. Obviamente, é importante a gente colocar aqui a questão do planejamento, esse esforço todo grande de revisão da Resolução 27 também, é um esforço no sentido de, obviamente, de dar maior segurança jurídica, mas também de permitir que a gente, enquanto país, a gente consiga vislumbrar e ter um planejamento mais efetivo dessas atividades, dessas ações de descomissionamento, inclusive para o desenvolvimento do mercado e da indústria de serviços. Por fim, eu quero dizer que a nossa previsão é que a resolução, a consulta e audiência pública para a resolução, ela aconteça agora entre agosto e setembro, e a nossa previsão é que a nova resolução, seja apresentada, então, seja publicada em outubro de 2019. Obrigado.